sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre inícios impactantes. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais, os links sempre ficam embaixo do descrição do Instagram, onde eu estou sempre presente, no Instagram todo dia nos stories, compartilho coisas lá também, nos stories com vocês, também faço posts diferentes e no Scooby eu sempre atualizo minhas leituras, então você está sempre por dentro do que eu estou lendo. Se gostar de qualquer um desses livros, não se esqueça de usar o link do canal, que assim você ajuda e patrocina os conteúdos aqui do YouTube. Então, vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu separei alguns livros que eu li e que tiveram inícios impactantíssimos, sabe? Que o início me ganhou na primeiro parágrafo, o livro me ganhou totalmente. São inícios que são instigantes, são inícios que te deixam curioso ou realmente impactado. Eu separei essa lista aqui para mostrar para vocês algumas indicações de livros e todos eles foram livros muito bons, os que eu li, né? E os que eu ainda estou lendo está sendo muito bom até o momento. Então, fica aí a dica para vocês também de indicações de livros. Geralmente, quando o livro me impacta demais no começo, costuma ser livro que eu gosto, sabe? Eu termino o livro gostando muito dele. Então, eu vou deixar aqui algumas indicações. Como os outros vídeos de lista, essa pode ser uma parte 1, porque eu também tenho outras indicações de inícios impactantes, outros livros que eu gosto demais do início, que eu posso trazer também outras opções para vocês. Só deixar aí nos comentários se você se interessar por uma parte 2 desse vídeo. E já deixa o like já aí para me ajudar e também para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Agora vamos para a lista e as indicações de livros com inícios impactantes. O primeiro livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Quem me acompanha aqui durante esse ano, assim, no primeiro semestre, viu que esse livro foi um dos meus livros favoritos desse ano, né? Entrou para a lista dos favoritos do primeiro semestre. Ele me impactou logo no início e esse livro inteiro é incrível e eu amei do começo ao fim e achei o final muito surpreendente. Não era nada do que eu esperava. Então, eu vou ler o início dele para vocês, aí vocês me dizem nos comentários se vocês gostaram do início. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da história universal, nem ao menos um caso para a amostra de ter alguma vez ocorrido um fenômeno semelhante. Passa-se um dia completo com todas as pródigas 24 horas contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, por queda mortal, por suicídio levado a bom fim, nada de nada. Pela palavra, nada. E a primeira frase já me ganhou, nem o parágrafo inteiro, mas a primeira frase já me ganhou totalmente. As Intermitências da Morte conta a história de um momento nesse país em que a morte parou de existir. Virou de um ano para o outro, né? E no dia 1º de janeiro as pessoas pararam de morrer. Não importa se elas estavam à beira da morte, se elas estavam com doenças graves, se elas sofreram um acidente. Elas simplesmente não morriam. E isso acontece uma grande catástrofe na sociedade. Órgãos públicos, hospitais por conta disso. E a gente vê toda essa trajetória, né, de como uma sociedade fica numa situação dessa. E é tão realista, tem tantas coisas que você nunca parou para pensar que poderia acontecer se isso realmente ocorresse, né, se as pessoas parassem de morrer, que é muito interessante. Muito interessante a gente vê, e tem vários casos acontecendo aqui, gente também se aproveitando das situações. E é incrível, é demais. E essa é só a primeira parte. A segunda parte, a história muda, tem uma mudança na história. Porque aqui, na segunda parte, a gente conhece a morte. A gente conhece a morte. E é um personagem incrível, um dos melhores personagens da literatura, na minha opinião. Esse livro vale muito a pena, ele é curto, ele tem 200 páginas, 207 páginas. E eu recomendo demais para qualquer pessoa. Ele é um dos livros que as pessoas geralmente indicam para você começar a ler Saramago. As pessoas têm medo porque não tem parágrafo, é texto inteiro, né? E diálogo está aqui.
Mas isso é só dá um susto no primeiro momento. Quando você vai continuando a leitura, você rapidamente se acostuma com a escrita dele e fica imerso na história, porque realmente é muito interessante e faz você pensar em muitas coisas que você nunca pensaria. E realmente esse livro virou um dos meus favoritos e eu já tô olhando pra ele pensando em reler. Eu acabei querendo reler, né? Então, recomendo demais essa leitura para vocês. Agora eu vou indicar um livro que eu ainda não terminei, mas eu li assim uma quantidade de páginas dele, acho que foi umas 50, 70 páginas. E eu não continuei porque realmente eu não ia ter tempo, porque por mim eu continuaria, porque eu achei a narrativa e a escrita impecáveis. E o início dele também já me conquistou. Eu tô me planejando porque eu quero fazer essa leitura ano que vem, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. A escrita do Érico Veríssimo já é incrível. Eu vou ler aqui o comecinho para vocês. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve o ar que se alguém aguçasse o ouvido talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. É tão lindo, gente. É tão... Eu não tenho palavras, gente. Eu não sei explicar a sensação da escrita do Érico Veríssimo, mas me conquistou totalmente no início do livro. E a história já começa com um cerco a um sobrado. Então, tem toda uma questão de ação e tensão logo no início. E com este primeiro parágrafo incrível. Essa é uma leitura que eu quero muito fazer. Como eu falei pra vocês, eu li uma boa quantidade de páginas. Até com o marcador, eu li 84 páginas desse livro. Então, eu quero muito continuar, mas eu quero fazer essa leitura ano que vem. Eu quero ler os 3 volumes, né, do Tempo e o Vento, ano que vem. É isso, gente. E esse livro, né, a série, eu acredito que seja considerada série ou saga, acho que seria uma saga, né? Conta a história da construção do Rio Grande do Sul, né? É uma base bem, com bastante contexto histórico, sabe? A gente conhece bastante sobre essa formação, até personagens que realmente existiram, então eu tô bem curiosa, eu tava gostando muito, principalmente da escrita impecável do Érico Veríssimo. Então fica essa indicação para vocês, mesmo sem eu ter terminado, já sei que vai ser incrível com esse início e com essa escrita impecável. Outro que eu li recentemente, que teve um começo que foi assim incrível na minha opinião, que já me ganhou ali na primeira página do livro, é Stonehenge. Eu vou deixar a capa aqui, porque no Kindle a capa não fica direitinho, né? Fica preta e branca, mas eu vou deixar a capa aqui do livro, né? Porque eu li ele no Kindle, ele tem no Kindle Unlimited, se você tiver interesse. E eu vou ler aqui o início para vocês. Os deuses falam por sinais. Pode ser uma folha caída no verão, o grito de um animal agonizante ou a ondulação do vento na água calma. Pode ser fumaça perto do chão, um rasgo nas nuvens ou o voo de um pássaro. Mas naquele dia, os deuses mandaram uma tempestade. Foi uma grande tempestade, uma tempestade que seria lembrada. Mas as pessoas não deram o nome daquela tempestade ao ano. Em vez disso, chamaram de o ano em que o estranho chegou. Porque um estranho chegou em Hatari, no dia da tempestade. Era um dia de verão, o mesmo dia em que Saban quase foi assassinado pelo seu meio-irmão. Naquele dia, os deuses não estavam falando, estavam gritando. Gente, quando eu li essa página desse livro, eu imediatamente continuei a leitura, porque eu não conseguiria não continuar. Porque esse livro já te deixa intrigado. Um irmão tentando matar o outro, tempestade, um estranho chegando. Aqui a gente conta a história do Stonehenge, a construção, né, do Stonehenge. Não é a história real, porque o Stonehenge é uma construção de muitos e muitos anos, sabe? Milhares de anos. Então, tipo, ninguém sabe muito bem o que é o Stonehenge, para que ele servia. Existem alguns dados arqueológicos que foram encontrados, pesquisas e tudo mais, que se tem uma ideia do que poderia ser. E aqui o Bernard Cornwell, ele constrói uma história baseada nesses dados arqueológicos e é incrível. Conta a história de aldeias nesse lugar, né? Várias aldeias espalhadas e existe os deuses, né? Para eles existem deuses e cada aldeia cultua um deus, vamos dizer assim. E esse livro tá muita questão de
diferença de visões religiosas, política, tem toda uma questão ali da aldeia, de quem vai liderar a aldeia e tudo mais, quem vai assumir o controle. E aí se tem toda essa construção do Stonehenge também, por trás de toda essa história que é incrível. Incrível. Gente, que história incrível. Do começo ao fim. É muito acontecimento, batalha. É uma história contada ao redor de vários anos na vida dos personagens. Então a gente vê eles crianças até eles ficarem mais velhos. Então, tipo assim, é incrível. Toda a construção impecável. Foi um livro 5 estrelas e favoritado. E eu não tava dando nada por ele. Sempre tive vontade de ler Bernard Cornwell. E eu tenho até a trilogia aqui do Arthur, era que eu ia ler, mas eu vi esse disponível no Kindle Unlimited, como era um livro único, decidi pegar pra ler e não me arrependo em nenhum momento, porque foi uma das melhores leituras desse ano. Recomendo demais, se você tiver interesse de ler Bernard Cornwell, eu acho um ótimo começo. Super funcionou pra mim também, foi a minha primeira experiência com o autor, e eu acho incrível, impecável, e recomendo pra você, se você tiver interesse. É uma história com bastante ação, batalha e tretas o tempo inteiro. É demais, é incrível, recomendo. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada, tenta ler o começo ou ler a sinopse para ver se você se interessa, mas é basicamente isso. E eu recomendo demais, é incrível, 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 incrível. Nada mais que isso. Outra leitura que eu fiz esse ano e que logo no início já me impactou e o livro me impacta no começo, eu vou pegar ele e vou continuar lendo até acabar. É meio que por aí. E esse livro me impactou muito, também foi o primeiro contato com o autor. Eu não conhecia esse autor, eu ouvi falar sobre ele e achei interessante o que eu ouvi. E então eu peguei o e-book para ler, né, e ver o que eu achava, algum livro daquele autor, né. Aí eu peguei o que eu encontrei, que foi Bonsai, do Alejandro Zambra. Ele é um livro bem curtinho, né? Acho que ele seja considerado até novela. E eu tô pegando essa edição aqui porque essa edição das ficções, né? São todas as ficções dele, de 2006 a 2014. Eu adquiri recentemente esse livro porque eu tava louca pra continuar lendo as outras histórias, porque eu já tenho Poetas lendo aqui. Mas eu queria ler as histórias anteriores, né? E depois pegar o Poetas lendo, que é a maior história dele, que é um romance mesmo, são 400 páginas. Então eu queria muito essa edição e consegui, né? Teve promoção, consegui comprar. E eu me Bonsai, que foi a primeira história que ele escreveu, o primeiro livro publicado. E o início é assim. No final, ela morre. E ele fica sozinho. Ainda que, na verdade, ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama, ou se chamava Emília, e que ele se chama, e se chamava, e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Gente, que início incrível! A escrita desse autor é muito incrível, é muito diferente o jeito que ele conta uma história, mas é tão envolvente, você quer saber sobre os personagens, você quer chegar no final da história, e ainda que você leia este começo, você lê a história inteira com esperança, entendeu? E eu nunca mais vou ver um bonsai sem lembrar da Emília e do Júlio, gente. Nunca mais eu vou ver um bonsai por aí e não lembrar dessa história. Então, eu recomendo demais, gente, Alejandro Zambra, pelo menos Bonsai, que foi o que eu li. Eu simplesmente amei, foi um livro até premiado. E foi o primeiro livro, né, estreia do autor, e ele já foi até premiado. Então, eu comprei pra ler. Ele tem, a dele é meio experimental em alguns momentos, em algum dos livros dele. Então, é isso. Quero ler as outras coisas do Alejandro Zambra, por isso que adquiri esse livro. E já tenho também Poetileno, então eu tenho a obra do autor, então quero muito ler ano que vem as outras histórias desse autor. E esse começo foi tudo pra mim, né? Tudo, eu achei incrível e a história é incrível, realmente é incrível. Você vê personagens reais, é uma história tão curta e você consegue conhecer os personagens numa história tão curta e sofrer por eles. É tipo isso. Atualmente você encontra Bonsai nessa edição, né, que é com a ficção dele completa, porque antigamente ele era publicado pela Kozak Naif e os livros dele eram divididos por edições mesmo, né, de cada história. Só que hoje em dia você encontra nessa edição ficções ou o livro que são duas histórias em uma, né, que é Bonsai mais outra história num livro. Então, como eu gostei muito, eu queria ler todas as coisas do autor, porque ele realmente me conquistou com a escrita dele, que é tão diferente e tão real, sabe?
que eu quis adquirir logo Ficções com Todas. Mas existe, como eu falei, essa edição que tem 2 livros juntos e antigamente ele era pela Kozak Naif, então o e-book você encontra ainda da Kozak Naif por aí, do bonsai em si, separado. Mas é isso. Agora vamos para outra indicação que foi totalmente impactante para mim e quando eu li eu fiquei assim, surtando. E eu acabei esse livro, as engrenagens da minha cabeça não pararam por muito tempo depois que eu terminei esse livro, que esse livro é incrível e é um surto e também ficou na minha lista dos favoritos do primeiro semestre, que é O Estrangeiro. Vou deixar a capa aqui para vocês. O Estrangeiro, do Albert Camus. O Camus. Ainda não descobri qual que tá certo, mas é esse autor aí. E esse início eu acho incrível, incrível. E é intrigante e você fica, como assim? Entendeu? E o livro inteiro você fica, você sente um estranhamento. E todo mundo fala isso e é real, gente. Você se sente você sente um estranhamento muito diferente. Porque você tá vendo pela perspectiva do Meursault. Você se sente ali, ó, como o Meursault. E você fica, como assim? E o que você tá fazendo, sabe? É meio que assim, esse livro te causa uma sensação, um estranhamento realmente. É isso que causa. Você sente um estranhamento. E a construção, gente, a construção de cena, a construção do final da primeira parte e da segunda parte acontece tantas coisas, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? E é um livro que trata muito sobre o absurdismo, né? É questões existencialistas, então é para fazer você pensar, não é para você refletir, é para você se questionar você mesmo, questionar como você vê as outras pessoas. É um livro que traz reflexão, é um livro sobre reflexão. Não é um livro só sobre uma história, a história do Meursault. Não, ele é muito além disso. Então, eu vou ler aqui o início para vocês. Mamãe morreu hoje. Ou talvez ontem. Eu não tenho certeza. O telegrama do lar dizia: sua mãe faleceu. Funeral amanhã. Sinceros pêsames. O que deixa a questão mais duvidosa. Poderia ter sido ontem. Gente, isso é um surto completo. Ele acabou de perder a mãe. E olha como ele reage. Como ele reage à informação, reage à notícia. É tipo, foi ontem, foi hoje, sabe? A mãe dele morreu. Então a gente já acha estranho esse início. E aí vai ficando mais estranho ainda conforme vai passando. O Meursault é uma pessoa muito que vai com a maré, sabe? Ele deixa as coisas acontecerem na vida dele. Ele não é uma pessoa que tem um posicionamento ou uma atitude, as coisas só vão acontecendo e ele vai indo conforme a maré. Então, gente, esse livro é incrível, é incrível, é incrível demais. Como eu falei, ficou nos meus favoritos do primeiro semestre. E é impecável. E recomendo demais pra vocês. Agora eu vou ler o início de um dos meus livros. De um livro que virou um dos meus favoritos da vida, né? Essa é a última indicação desse vídeo. E é um dos livros, assim, que foram mais incríveis pra mim desse ano. Virou um favorito da vida. E eu ainda continuo relendo ele, os trechos do livro. Eu não reli ele inteiro, né, do começo ao fim. Apesar da minha vontade enorme de fazer isso. Ele é um livro que virou favorito e eu fico relendo os trechos, pesquiso mais sobre ele. Eu sempre encontro mais nuances sobre ele que eu não reparei da primeira vez quando eu leio os trechos. Então eu tenho certeza que eu vou reparar em muito mais coisas quando eu fazer releitura desse livro. Eu quero ler ele no original e tem toda essa questão. Realmente, esse livro foi importante pra mim. Foi muito importante pra mim. Fez eu pensar em muitas coisas. Me deu muitas sensações e sentimentos conforme eu fui lendo. Me fez pensar também em algumas coisas. Então, eu vou ler aqui o início pra vocês desse livro incrível que é O Amante de Lady Chatterley. Início. Nossa época é essencialmente trágica, por isso nos recusamos a vê-la tragicamente. O cataclismo já aconteceu e nos encontramos em meio às ruínas, começando a construir novos pequenos habitats e adquirir novas pequenas esperanças. É trabalho difícil, não temos mais pela frente um caminho aberto para o futuro, mas contornamos ou passamos por cima dos obstáculos. Precisamos viver.
não importa o quantos tenham sido os céus que desabaram. Era esta, mais ou menos, a posição de Constance Shertley. A guerra derrubara o teto sobre sua cabeça, e ela percebera que todos precisamos viver e aprender. Gente, se eu fosse corajosa, talvez eu fizesse esse trecho em uma tatuagem. Gente, esse trecho é incrível. É incrível. É lindo, é profundo, é intrigante. Aqui esse livro foi escrito entre guerras, né? Após a Primeira Guerra Mundial e ali no meio, né, da situação, com o clima ainda tenso, né? Ele é um livro, foi escrito na Inglaterra, foi censurado. Ele não conseguiu ser publicado no país de origem até os anos 60. E depois de processo e até tribunal rolar e julgamento para esse livro. Então, a editora, né, foi processada por publicar esse livro nos anos 60. Esse livro foi escrito em 28 e ele foi publicado, assim, modestamente só na Itália, em uma quantidade pequena. Mas ele conseguiu ser pirateado e foi vendido milhares e milhares de cópias dele por conta da pirataria. E quando ele finalmente foi publicado, ele vendeu milhares de cópias de novo. Então, esse livro foi um livro muito famoso e polêmico pelos temas que ele trata. Ele trata sobre liberdade feminina muito fortemente, sobre críticas à guerra, questionamentos sobre a indústria versus trabalhadores, fala sobre depressão, fala sobre a sociedade, mostra o panorama da sociedade pós-Primeira Guerra, as pessoas desiludidas e sem esperança de futuro, tentando se agarrar às mínimas coisas que restaram, sabe? É assim, sabe? É tão importante, sabe? Esse livro é tão incrível, na minha opinião. Ele não é um livro unânime, ele não é isso tudo pra todo mundo. Ele tem uma nota que nem é tão alta, mas pra mim ele foi tão incrível. Eu consegui perceber tanta coisa desse livro, dos personagens, a construção. Ele tem um final em aberto, talvez por isso ele não tenha uma nota tão alta, né? Ele fica com o final em aberto, mas até o final em aberto pra mim foi incrível. Fez sentido, me mostrou algo, eu entendi algo com o final em aberto. Então, eu recomendo esse livro pra você tentar. Talvez ele não seja tudo pra você, como ele foi pra mim, mas ele não deixa de ser um livro incrível, interessante e importante para a literatura por conta de toda a história que tem sobre ele, sobre a publicação dele. Eu recomendo demais e ele é incrível e também tem muitos questionamentos e muitas frases e ideias que o J.H. Lawrence criticava da sociedade da Inglaterra. Então, eu recomendo muito, muito, muito para vocês, o Amante de Lady Chatterley. Como eu falei, o final é aberto, talvez não agrade o final a maioria das pessoas, mas pra mim funcionou e deu certo. E esse início me ganhou, o primeiro parágrafo desse livro me ganhou totalmente. E eu fecho esse vídeo com essa leitura incrível e maravilhosa. Como eu falei pra vocês, esse vídeo pode ser uma parte 1. Deixa nos comentários se você tem interesse em saber outros livros que tenham inícios impactantes, que eu vou preparar aí novas indicações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.